Olha, vamos combinar. Ser humano hoje em dia, no século XXI, é uma coisa meio frustrante, né? Dá uma sensação de que a gente está vivendo assim no meio do que há de mais incrível e, ao mesmo tempo, do mais insuportável. Bora tentar entender um pouco melhor esse porquê? Então, vamos lá. Por um lado, é inegável, a gente está no auge da nossa espécie. Sério, nunca antes na história tanta gente viveu tão bem, com tanta saúde, com tanta riqueza. Mas aí, a gente olha para o outro lado e a realidade bate forte. E o paradoxo está bem aí. Mais de 15 mil crianças morreram ontem. 700 milhões de pessoas ainda vivem numa pobreza extrema. E a gente está bom, causando um estrago gigantesco no nosso planeta. E essa dualidade toda acaba deixando a gente com uma sensação de impotência, sabe? É muito fácil se sentir pequeno, desconectado, diante de problemas que parecem grandes demais. A narrativa que domina por aí é essa, de que a gente vive em tempos sombrios. Mas e se a gente pudesse contar uma outra história? O grande Terry Pratchett disse uma coisa genial. Nós somos o macaco contador de histórias. A gente pensa em narrativas. Então, sem fingir que os problemas não existem, vamos tentar colocar nosso momento atual numa perspectiva um pouquinho diferente. E para fazer isso, a gente vai precisar dar um zoom out. Mas um zoom out de verdade, lá pro comecinho de tudo. A nossa história, na verdade, começa há 14 bilhões de anos. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Energia vira matéria, estrelas nascem, morrem, planetas se formam, a vida surge e aí, num piscar de olhos cósmico, bem ali no finalzinho, a gente aparece. E o que a gente vê ao longo dessa história toda é uma tendência muito clara do universo, um aumento constante de complexidade. Da energia pura para as partículas, das estrelas para a vida e, finalmente, para a consciência. A Terra, de certa forma, virou uma máquina de acelerar essa complexidade. Antes da gente virar a gente, nossos ancestrais hominídeos passaram quase 250 mil gerações construindo a nossa base tanto biológica quanto social. Eles dominaram o fogo, criaram ferramentas, contaram as primeiras histórias. E aí, há uns 200 mil anos, ou 10 mil gerações, a humanidade moderna chegou. E nossos ancestrais não perderam tempo, não. O progresso começou devagar, mas de repente, bum, explodiu. Veio a agricultura, as civilizações, a ciência, a era industrial e agora a era da informação. A gente transformou o planeta de um jeito que seria simplesmente inimaginável há pouquíssimas gerações. Tudo mudou. Quer dizer, quase tudo. Porque nós não mudamos tanto assim. E é aqui que está o X da questão do nosso dilema hoje. E aqui está o nosso grande problema, de um jeito bem claro. A gente tem tecnologias que parecem divinas, inteligência artificial, engenharia genética, mas a gente ainda opera com o software de sobrevivência dos nossos ancestrais, sabe? Tribalismo, ganância, medo do diferente. Fomos moldados por um mundo onde a brutalidade era muitas vezes a única forma de sobreviver. E essa frase resume tudo perfeitamente. A gente é esse predador de topo guiado pelo instinto. Só que agora a gente tem nas mãos um poder inimaginável. Faz todo sentido que a gente continue seguindo esses impulsos que estão tão enraizados na gente. Então, a verdadeira tragédia humana hoje não é que a gente seja mal por natureza, mas sim que a gente ainda não se deu conta do presente incrível que a gente recebeu. Sabe, estamos presos numa mentalidade de um mundo de escassez, sem perceber que temos o potencial de criar um paraíso, literalmente. Isso pode até soar meio grandioso, mas é a pura verdade, se a gente ousar se contar uma história diferente. Muita gente sente que está vivendo no fim dos tempos, mas e se, na verdade, este for o começo da nossa história? Pensa assim, nossos ancestrais hominídeos estavam num mundo ao qual eles precisavam se adaptar. As nossas condições iniciais não poderiam ser mais diferentes. A gente recebeu esse save file inacreditável, o resultado de bilhões de anos de evolução, tanto cósmica quanto biológica. E o mais importante de tudo, agora a gente pode decidir que tipo de jogo a gente quer jogar. Nós temos o poder de moldar o futuro. E a prova de que a gente pode mudar o jogo é que a gente já fez isso antes. É só dar uma olhada no último século. Uma pessoa otimista em 1924 nem sonharia com o progresso que a gente fez. A gente reduziu a pobreza drasticamente, curou doenças e hoje vivemos num mundo muito mais pacífico e democrático. O que parece impossível hoje pode ser a realidade de amanhã. Certo? Então, para onde a gente vai daqui? Talvez, hoje, a gente esteja à beira de um salto tão transformador quanto foi a própria Revolução Agrícola. As ferramentas a gente já tem. A inteligência artificial pode revolucionar a era da informação
A biotecnologia nos permite manipular a própria linguagem da vida e estamos desenvolvendo novas formas de energia sustentável. Se a gente começar a pensar em décadas e séculos, não é nenhum absurdo acreditar que podemos resolver nossos maiores problemas. A gente pode sim eliminar a pobreza, derrotar doenças, restaurar o planeta e, quem sabe, finalmente encontrar a paz. Claro, nada disso é garantido. Vai ser extremamente difícil. A gente vai dar de cara com a nossa própria natureza de novo e de novo e de novo. Algumas coisas provavelmente vão piorar antes de melhorar. E isso nos traz de volta ao nosso paradoxo inicial. Sim, o mundo tem falhas profundas, mas ele também é o melhor mundo que já existiu. As duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo. Então o ponto central é este. A gente tem a oportunidade de arrumar a nossa própria bagunça, de criar um mundo que se encaixe melhor na nossa natureza, mas que também inspire a gente a ser melhor. Um mundo com menos sofrimento e mais prosperidade do que a gente ousa imaginar. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Se esta era caótica que a gente vive não for o fim, mas apenas o comecinho da história da humanidade civilizada, o que a gente pode sonhar para o futuro? O que podemos construir a partir daqui?